O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 347. Seong Ji-han, fracasso da missão. A extinção é inevitável para a humanidade? Um aumento de vozes pedindo o fim do mundo. O futuro sombrio da humanidade. Após a transmissão, os céticos da Battle.net ganham força. Entre os últimos 10 países, por que o Japão foi incluído em vez da Coreia? Uma lista inaceitável de estados sobreviventes. Beren e Jaque são as maiores vítimas desta transmissão. As autoridades pedem que o público se lembre de que o jogo é apenas um jogo. A missão especial transmitida globalmente estrelada por Seong Ji-han. Sua transmissão no BattleTube, que despencou a audiência das batalhas promocionais do 25º dia para o nível mais baixo de todos os tempos, gerou uma discussão massiva em todas as comunidades. Não foi a primeira vez que vimos Seong Ji-han falhar em uma missão. Para ser sincero, parece injusto. Ele até subjugou o dono do abismo, mas mesmo assim a humanidade se extingue e sua promoção foi negada, haha. Mas por que a humanidade enfrenta a extinção depois que ele subjugou o dono do abismo? Então, não deveríamos boicotar a Battle.net? Como se você pudesse simplesmente sair do Battle.net porque quer, haha. Para Seong Ji-han, tendo feito tudo o que pôde, a missão foi, no entanto, considerada um fracasso, com a humanidade sucumbindo à extinção. Os espectadores sentiram a injustiça da missão ao mesmo tempo que experimentaram uma ansiedade sem precedentes em relação ao futuro da humanidade. Mas realmente não vai acontecer assim, certo? Vamos lá, haha. Não faz sentido o Japão permanecer entre as 10 melhores nações do nosso país. Nós somos os campeões. Mas tirando o nosso país, os últimos 10 estavam todos de acordo com o ranking da Battle.net. Supostamente Seong Ji-han ficou em 7º no ranking. Se ele não fosse tão forte como é agora, esse futuro teria acontecido? É só uma missão. Não precisa ficar muito absorvido, haha. Sinto muito por Jaque. Ele está sendo bombardeado pelos americanos, haha. Jaque, mas sua namorada não é chinesa. Aparentemente, eles terminaram depois dessa transmissão, hahaha. Enquanto as pessoas discutiam entre é apenas um jogo versus precisamos ser cautelosos, seguindo a visão apocalíptica. Depois de sair da missão especial, Seong Ji-han estava revisando as mensagens do sistema. Seu nível aumenta em 30. Seu canal BattleTube avançou para a classificação, mal escapando da obscuridade. Você ganha 50.000 de fama de constelação. Embora não tenha havido recompensa pela missão, uma quantidade substancial de fama foi conquistada. A missão especial terminou em fracasso. No entanto, não foi sem ganhos. Tendo quebrado a cabeça do dono do abismo estacionário, seu nível aumentou em 30. Graças à estreia dos Tree Spirits, uma onda de elfos das árvores do mundo à medida que os espectadores elevavam a classificação do canal, ganhando uma quantidade considerável de Constellation Fame. 50.000 fama foi uma quantia significativa para aumentar o nível da Constellation Store. Olhando para isso, as recompensas não eram tão ruins para um fracasso, mas a expressão de Seong Ji-han permaneceu sombria. Pensar que eu existia dentro da alma perdida de Taiji. O dono esmagadoramente poderoso do abismo, Taiji's Lost Soul. Ele nunca imaginou encontrar fragmentos de si mesmo dentro dela. Mas por que estou lá em tão grande número? Muitos Seong Ji-hans desafiaram a esgrima de Taiji, entre os quais estavam aqueles que não tinham estatísticas como vermelho e eternidade, mas tinham muito mais vazio e alma marcial. Contra o atual Seong Ji-han, apesar de ter 2 estatísticas a menos, essas versões poderiam ter vencido. Esta deve ser minha primeira regressão no tempo. Enquanto contemplava sobre si mesmo dentro da alma perdida de Taiji, uma batida veio. Tio, mamãe tem algo para lhe contar. Yeon-sea bateu na porta do lado de fora. Irmã? Sim, mãe, estou na frente do quarto do tio. Quando Yeon-sea entrou e disse: Uau! Na frente dela, uma energia arroxeada oscilou, revelando um Seong Ji miniaturizado na forma de uma estátua, amarrado em várias correntes. Embora as correntes que aprendiam fossem menores do que antes. As correntes parecem ter reduzido? O dono do abismo afrouxou algumas das correntes que me prendiam. Lembrando-se de suas ações durante a missão, pensou Seong Ji-han. Escolher o nível de dificuldade mais alto para uma missão liberaria 3 das correntes da bruxa. Embora ele não tenha concluído a missão, ela deve ter afrouxado um pouco porque ele acertou um golpe efetivo no dono do abismo. Ele disse que é uma recompensa por aumentar o próprio controle. Graças a você. O dono do abismo? Sim, você entende o que aquilo significa? Bem, ele fez isso, é claro. Dentro da alma perdida de Taiji, a influência de Seong Ji-han se fortaleceu. Empreender esta missão também fortaleceu os Seong Ji-hans dentro da alma. É difícil dizer se isso é bom ou ruim. Seong Ji-han forçou um sorriso e disse: se ele quisesse dar uma recompensa, ele deveria ter libertado você. Não, ele não tem intenção de me deixar ir. Em vez disso, ele propôs outra coisa, para ajudar a criar um refúgio. Um refúgio? Eu não te contei sobre isso antes? Zing. Um holograma azul flutuou na frente de Seong Ji. Um objeto esférico e circular. Lembrando-se do refúgio,
Seong Ji-han lembrou que habilidades excessivamente fortes do vazio significavam que não era possível embarcar nele. Enquanto isso, Yeon-sea parecia surpreso. Mãe, o que é isso? É um meio para você e Ji-han escaparem da Terra. Mesmo que a humanidade morra, vocês dois devem sobreviver. É? Só eu e o tio? E todos os outros? Mais alguém. Quem mais você traria? Pai. Ele não pode vir. Ah, talvez a namorada do tio então. Seong Ji-han tem namorada? Realmente? Quem é ela? Não existe, não existe. Vendo Seong Ji interessado em saber se ele tinha namorada ou não, ele rapidamente desligou. Sua expressão se transformou em decepção. Ainda nenhum? Talvez seja hora de você começar a sair com alguém. Você tem 28 anos agora. Mãe, o tio disse que namorou muitas garotas? Namorei muito, meu pé. Ele parecia muito descontraído quando me contou. Ele estava apenas se exibindo na frente da sobrinha. Realmente? Yeon-sea sorriu para Seong Ji-han, que franziu a testa em resposta. Suficiente. Pensarei nisso depois de escaparmos da Battle.net. Agora não é a hora. Isso é apenas uma desculpa. Durante a Guerra da Coreia, as pessoas ainda tinham filhos. Irmã, quando foi a última Guerra da Coreia? O dono do abismo disse que iria expandir o refúgio para nós. Assim, depois que vocês dois entrarem, poderá haver espaço para mais algumas pessoas. Então, vocês dois deveriam encontrar parceiros antes da extinção. O que é isso? Arca de Noé. Yeon-sea respondeu com uma expressão cética e continuou. Mãe, não é muito definitivo dizer que a humanidade será extinta? Você viu o futuro na missão especial. Isso é apenas uma missão. Não, pense nisso como realidade. Seong Ji falou severamente com Yeon-sea, que esperava que não fosse verdade. Então, mudando o assunto para Seong Ji-han. Estou planejando apoiar mais Sea de agora em diante. Oh, você não foi cauteloso por causa do vazio? Eu era, mas agora que algumas das correntes foram afrouxadas, posso controlar o poder do vazio junto com você. Além disso, a condição estabelecida pelo dono do abismo era exatamente essa. Para garantir que você esteja bem protegido. Bem protegido. A extinção da humanidade parecia inevitável. Se a família fosse evacuar de qualquer maneira, ele pretendia torná-los o mais fortes possível. É isso que o dono do abismo deve estar pensando. Isso é duro, estou entre os melhores arqueiros da humanidade. Pense de acordo com o padrão extraterrestre. Ser o topo da humanidade não significa muito. Sim, é verdade. Mesmo estar no topo entre os jogadores da humanidade não passava de uma conquista menor. Yeon-sea concordou com Sang-jia rapidamente. Bem, então, Ji-han, por favor, cuide de Sea. E só por precaução, não desafie o dono do abismo por minha causa. Você sabe quem realmente é esse cara? O dono do abismo, ele não é o gigante de olhos vermelhos? Certo. Talvez ele não tenha revelado sua identidade a ela. Ele acenou com a cabeça ao ouvir as palavras de Sang-jia. Eu não pretendo desafiá-lo imediatamente de qualquer maneira. Eu preciso ficar mais forte primeiro. Suspirar. Tudo bem, eu entendo. Só não exagere. Com isso, Seong-jia desapareceu. Seong Ji-han, depois de ouvir suas palavras, exibiu uma expressão complicada. Então, graças a ele, tenho algum seguro agora? O objetivo original de Seong Ji-han era salvar sua família e escapar da humanidade da Battle.net para restaurar o mundo original. No entanto, se as coisas dessem errado, ele queria de alguma forma salvar pelo menos sua família. E dentro da alma perdida de Taiji, o Seong Ji-han, cuja influência havia se expandido, já estava se preparando para evacuar sua família para o espaço sideral, presumindo que a chance de a humanidade escapar da Battle.net fosse zero. Se a situação fosse imbatível, seria esta a abordagem realista? Apesar disso, os poderes que ele não possuía, Red e Eternity precisam de mais pesquisas. Em vez de considerar a derrota antecipadamente, Seong Ji-han decidiu se concentrar nas possibilidades únicas para ele. Sea, vou sair para treinar. Ok, tio, mas faltam apenas alguns dias para o jogo da liga. É assim mesmo? Quem é o adversário? É Mekan, aquela corrida mecânica da última vez. A corrida mecânica, Mekan. Na vida anterior, eles eram uma facção que mantinha consistentemente uma classificação intermediária. Foi um oponente formidável para deixar apenas para a humanidade. Devo ver alguns benefícios da associação VIP desta vez. Seong Ji-han relembrou as opções de sua associação VIP. Possuir uma associação VIP dá 50% de chance de ser omitido da lista de banimentos do time adversário. Da última vez, ele não ativou o efeito de evitar banimento da associação que tinha. Desta vez, com 50% de chance, deve ser diferente. Contra o dono do abismo, contra Dongbang Saki. Confrontar adversários esmagadoramente fortes tornou até a perspectiva de enfrentar uma corrida da Liga de Bronze uma lufada de ar fresco. É hora de fazer uma pausa pela primeira vez. Pensando na raça Mekan, um sorriso se formou nos lábios de Sang Ji-han. 1º de agosto. Com a mudança do mês, a partida da Liga Espacial da Humanidade começou.
Igual a que maneira de dar as boas-vindas ao primeiro dia de agosto com uma partida da Liga Espacial. Igual a hoje a humanidade enfrenta a raça, Mecan. Igual a Mecan, atualmente classificado em 14º lugar na Liga, posicionado na camada média-baixa. Igual a nós, humanidade, já encontramos esta raça. Igual assim, está certo. O torneio onde Seong Ji-han participou, a partida de promoção Diamond, a competição da Liga, não foi? Durante a competição da Liga, a humanidade jogou contra raças como os Elfos das Árvores do Mundo, Mecan e Orc. O Canal Zero estava reproduzindo cenas dessas partidas. A corrida de robôs bípedes, Mecan. Eles não impressionarão muito a humanidade. Essa é a corrida dos robôs daquela época. Lembro que eles não eram uma grande ameaça. Sim, eles não nos bombardearam apenas com armamento pesado ou algo assim. LOL, eles estavam fazendo combate corpo a corpo com tecnologia de ponta hahaha. Mecan, que travou combate corpo a corpo com corpos de aço sem usar armas significativas. Alguns robôs usaram magia, surpreendendo os especialistas em robótica com o que parecia ser uma anomalia híbrida. Seong Ji-han só precisa evitar o banimento, e a vitória é garantida, certo? A opção de associação VIP tinha 50% de chance de evitar o banimento, certo? É totalmente dominado haha. Tenho que aproveitar os benefícios da associação antes que ela expire. Por favor, ganhe desta vez para não vermos o cenário de extinção da humanidade, por favor. Honestamente, eu quero viver mais Yu. Acompanhando o cenário de extinção da humanidade, as pessoas ficaram ainda mais sensíveis às vitórias e derrotas. Os espectadores observavam ansiosamente se Seong Ji-han poderia evitar ser banido. E durante a entrada de ambas as equipes no primeiro jogo. Bem-vindo, treinador da humanidade. Do outro lado da mesa no escritório do treinador. Um robô bípede de aço de tamanho semelhante a um humano curvou-se em saudação. De fato, é um prazer conhecê-lo também. A Aliança Mundial das Árvores nos contou. O número 1 da humanidade é extremamente poderoso. A World Tree Alliance. Eles contataram outras raças para banir o número 1? O número 1 geralmente não é forte em qualquer corrida? Embora o treinador Davis tenha encolhido os ombros casualmente, o treinador robótico foi decisivo. Portanto, proibimos. Sem hesitar, o treinador robótico baniu o jogador número 1. Banir o jogador número 1 parecia se tornar uma estratégia básica contra a humanidade. No entanto, o jogador número 1 foi omitido da lista de banimentos. Oliver foi banido. Oh! O técnico Davis recebeu uma mensagem inesperada. O recurso para evitar banimento da associação VIP, ativado imediatamente no primeiro jogo. Começou bem. O treinador Davis sorriu.